Olá a todos, sou o professor Dalmir Pacheco, do Instituto Federal do Amazonas, e coordenador do Espaço Curupira, que tem como objetivo promover e incentivar projetos na área de inclusão e acessibilidade. E todos os anos, no dia 3 de dezembro, nós realizamos o Dia da Eficiência, que é um contraponto ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. E aqui nós trazemos sempre pessoas, ideias, procedimentos, serviços, né, que tragam resposta para a questão da inclusão na sociedade de pessoas com deficiência. Para tanto, este ano nós escolhemos um tema: Caminhos para a Inclusão, uma perspectiva amazônica a partir das ações inclusivas realizadas no Instituto Federal do Amazonas. E hoje nós temos a alegria e a satisfação, e eu principalmente, por ter dois amigos aqui, para conversarmos a respeito dessas ações, dessas iniciativas, de tudo aquilo que a gente tenta oferecer como proposta de vida, de serviços, de atendimento para as pessoas com deficiência. Porque, normalmente, o foco é sempre na incapacidade. E a nossa ideia é oferecer alternativas, né? Ou promover ideias, ou pelo menos inspirar algumas pessoas a pensar de uma forma mais positiva em relação a essa temática. Eu tenho aqui presente o professor Marcelo Chami, que é coordenador do curso de Ciência de Computação do Instituto Federal do Amazonas e é o coordenador do Apoema Libras, que daqui a pouco ele vai explicar direitinho o que é, como se desenvolve, né, e quais são os objetivos gerais. E o professor doutor, amigo de longa data, o professor Claudenilson Batista, que é escritor, supervisor de conteúdo do curso Aruman, que é de formação de professores em educação especial, e também é professor e coordenador, Cláudio, o supervisor assessor pedagógico da CEMED Manaus. Então, para vocês verem que a gente está bem acompanhado aqui. E a gente inicia, então, nesse primeiro bloco, perguntando ao professor Claudenilson: professor, o senhor tem ideia? Eu, mais ou menos, imagino, né? Mas eu não gosto muito de buscar. Mas o senhor tem ideia de quando foi que nós nos conhecemos e começamos a falar sobre, de fato, de inclusão? Então, boa noite, Dalmir, boa noite a todos, professor Chami. Temos que olhar pelo retrovisor da nossa história, Dalmir, e fazer um esforço para lembrar realmente. No meu caso, foi um momento que eu estava perdendo a visão, já estava com a visão bem comprometida, e eu estava num processo de reabilitação, digamos assim, né? E eu estava buscando me preparar para fazer o vestibular, né? E foi quando eu soube que no bairro do Santo Antônio, porque eu morava no São Raimundo, no bairro do Santo Antônio, um casal de professores ofereciam, né, cursinho pré-vestibular. Perto de casa, é lá que eu vou estudar. De graça. Procurei, era 0,800, por esse preço, né, ainda, né? Foi quando eu cheguei até a casa de vocês, né, e fiz um ano lá de cursinho, e foi, assim, muito interessante, porque isso, já não lembro bem o ano, Dalmir, talvez 98 ou 99 por aí, acho que é 98. Por aí. Né, 98. E além da deficiência que nos aproximava de alguma forma, né, as reflexões, né, quantas vezes nós não, após a aula ou antes da aula, nós conversávamos, refletíamos acerca de como as pessoas com deficiência estudavam, as oportunidades, não somente em relação à educação, mas também no contexto social como um todo, né? As oportunidades de trabalho, que uma coisa está intrinsecamente ligada à outra, né? Educação, trabalho, inclusão social, enfim. E eu me lembro que foi a partir
desse momento, né, que nós já buscávamos, assim, eu não diria soluções, mas alguma coisa que indicasse um caminho que oportunizasse as pessoas com deficiência ser inserido, ser realmente incluso na sociedade como um verdadeiro cidadão. Né? Depois, após fazer o cursinho, eu passei no vestibular para filosofia, na UFAM, e, enfim, depois nós fomos nos encontrar novamente na UFAM. Quando eu entrei no doutorado, você já estava saindo. Isso. Aliás, quando eu entrei no mestrado, você estava saindo do doutorado. Isso mesmo. E foi a partir daí também que nós fortalecemos, né, o diálogo, né, e aprofundamos as reflexões nesse sentido, né, da inclusão das pessoas com deficiência, normalmente no contexto educacional, que é a nossa praia, digamos assim. Né? Foi a partir daí que originou alguns desdobramentos e chegamos a sentar e dizer, vamos elaborar um projeto de formação de professores. E chegamos até esse momento, esse ano, com mais de 800 profissionais de educação inscritos e aproximadamente 700 certificados, Cláudio. Só esse ano. Que maravilha. No interior do Amazonas, 14 municípios. Eu acho que valeu a pena aquela conversa de 98, aquele encontro de 98, né? Com certeza. Com certeza. Está aí os resultados, né, que deixa a gente muito feliz. A nossa satisfação não é por uma vaidade pessoal, mas assim, de saber que todo o nosso esforço, né, tudo aquilo que nós estudamos na academia, todos os saberes construídos, a nossa experiência de vida, a nossa trajetória, tudo isso contribuiu, né, para ajudar, né, auxiliar, né, os nossos professores do interior do nosso estado. Maravilha, professor, muito obrigado aí pelo primeiro momento. Passo agora aqui para fazer o questionamento do professor Chamir, que é da área de computação, coordenador. Professor, quanto tempo o senhor está no Instituto e em que momento o senhor teve essa iniciativa ou o interesse em pesquisar e se envolver com essa área de tecnologia assistiva e inclusão? Boa noite, professor Dalmir. Professor Cláudio, boa noite. Boa noite a todos também. Eu sou professor do IFAM desde 2005, professor. Entrei aqui como professor substituto. Aí ministrei aulas durante um ano, aí apareceu um concurso, né? Fiz um concurso e fui chamado. Iniciei como efetivo em 2007. E desde então, na verdade, começou, na verdade, em 2000. Antes de eu ser professor, eu tive uma empresa, nós trabalhávamos com digitalização de documentos e nós tínhamos alguns monitores bem grandes, de 21 polegadas, naquela época, né, daqueles monitores bem... Né, não era essa telinha fininha que a gente tem hoje de LCD. E um grande amigo meu, que tem uma irmã que tem baixa visão, ele a levou lá no escritório e ela ficou encantada com o tamanho do monitor, que não tinha muito acesso naquela época aqui em Manaus, né? Em 2000. E aí eu comecei, legal, né? Uma coisa que de repente ajuda essas pessoas que têm determinadas necessidades. Só que até então a gente continuou trabalhando naquele automático do dia a dia, né? Me tornei professor em 2007 e em 2012, 2013, professor, eu tive um aluno surdo. E aí eu verifiquei, né, percebi a dificuldade que o intérprete tinha e que o aluno tinha para assimilar disciplinas técnicas, né, que eu ministrava. Então, até hoje tem isso, né? Existem muitos termos técnicos que não existem em Libras e o intérprete tinha que fazer a datilologia, né? Só letrar letra por letra, depois ainda contextualizar. Eu percebia que eu já estava lá na frente e ainda estava falando, mostrando para o aluno as letras lá para formar a palavra do termo técnico.
E aí eu percebi, pô, tem alguma coisa errada, né? Então, havia essa necessidade de buscar, de alguma forma, a computação aplicada para tentar solucionar problemas reais que a gente tem. Então, eu cheguei na UFAM para cursar um mestrado, né, em 2014, 2015, e levei essa ideia para a minha orientadora, ela achou bem interessante, nós já conversando, tecnicamente nós já sabíamos que era um problema bem difícil, né? Seria a partir de usar modelos de visão computacional para captar os sinais de Libras e converter para texto. Naquele momento nós pensávamos só nisso, né? Então, aí fiz o mestrado nessa área, esse foi o tema do meu mestrado, né? E doutorado também, estou continuando aí nessa área, né? Fazendo a tradução. Só que agora, com os avanços da tecnologia, a gente já está pensando, na verdade, a ideia já é converter não só para texto, para voz, né? Então, a ideia é uma pessoa que tenha, que seja surda, chegue no local e não tenha ninguém que conheça Libras e ela consiga se comunicar mesmo assim a partir de um aplicativo, por exemplo, de um celular, que pode ser filmado ali e pode fazer a tradução para a voz para essa pessoa. Então, basicamente, mais ou menos, resumidamente, é essa jornada, né? E a gente está com esse projeto, a Poema Libras hoje, que tem muitas possibilidades de trazer muitos ganhos para a sociedade, né? Principalmente para os surdos. Eu tenho falado para o senhor que eu acho que o Apoema Livre vai ser bem maior do que eu acho que aquela ideia que a gente tinha inicialmente. É a minha perspectiva. Mas eu lhe pergunto assim, é um projeto pioneiro no Brasil? Eu só pelo volume de pessoas que a gente está trabalhando hoje, a gente está até o final do projeto. O projeto começou, né, a partir de uma emenda parlamentar. Na verdade, começou no mestrado, porque eu tive a necessidade de gerar uma base de vídeos de Libras. E sozinho, né, depois do expediente, dando aula até 10h30, e aí com voluntários. Isso foi uma coisa que me impressionou também, me deu mais vontade de concluir o projeto. Que pessoas surdas, tinha 7 voluntários na época, eram 4 ouvintes e 3 surdos. A gente filmava de 10h30 à meia-noite, ou fim de semana, ou feriado, era no tempo que as pessoas tinham livre. Sim. Então, eu tive que gerar uma grande base de vídeos de Libras para poder submeter os experimentos, para ter o mestrado concluído. E durante 6 meses a gente fez esse processo de filmagem, era eu sozinho filmando, fazendo todo o processo de edição, fazendo a captura dos vídeos, e foram em torno de 23 mil vídeos gerados. É um volume bem grande, para uma pessoa só, né? E aí, no doutorado a gente fez de novo, com voluntários. Algumas pessoas que participaram dessa filmagem do mestrado participaram do doutorado também, para fazer uma base maior ainda. Agora envolvendo frases, né? No mestrado foram palavras isoladas, como casa, igreja, quadro, professor. No doutorado a gente já pensa em frases, né? A tradução de frases, de sentenças, né? E também a gente filmou com 11 pessoas, 11 voluntários também. E a gente via a dedicação, principalmente das pessoas surdas, né, que vinham. A gente começou antes da pandemia, aí veio a pandemia, parou tudo. E aí na verdade fez pouca coisa, não fez nem um mês de filmagem. Aí quando acabou a pandemia, depois de 2 anos que eu consegui retomar, as pessoas iam lá em casa, porque aqui ainda estava fechado no IFAM, né, as aulas estavam sendo remotas. Eu montei um estúdiozinho lá, por conta própria, muitas pessoas iam pegar em casa, levava lá para filmar, aí depois levava na casa, e aí foi esse processo. Então, agora com o Apoema Livres, com o financiamento que a gente está tendo, a gente está, até o final do projeto, em março, a gente vai filmar 50 pessoas surdas, né? São cerca de 70 pessoas participando desse projeto, e 50 pessoas surdas, todas com bolsa, sendo remuneradas, né? Algumas pessoas, inclusive, que foram voluntárias, a gente fez questão de pedir para participar do edital, e foram selecionados para serem sinalizantes. E a gente está gerando cerca de 1.300 palavras, né, sinais de Libras, em alguns contextos específicos, no contexto de saúde, de educação, financeiro, odontologia e um que a gente chamou de geral, que é o dia a dia, né? Então, realmente, eu acho que é uma coisa bem
grandiosa, Grandiosa. relacionada, como o senhor falou, como a gente pensava antes. Maravilha, então. Então, a gente viu aí e ouviu, né, dos dois depoimentos interessantes, um que nos remete à questão da formação, né, e o outro do uso da tecnologia como um instrumento de inclusão. A gente encerra esse primeiro bloco e a gente volta já já com o segundo bloco do nosso Dia da Eficiência 2025, Caminhos para a Inclusão, uma perspectiva amazônica /IFAM. Desde 2007, o Espaço Curupira busca promover inclusão e acessibilidade para pessoas com deficiência. Desenvolvido no Instituto Federal do Amazonas e coordenado pelo professor Dalmir Pacheco, o projeto, que leva o nome do ser mitológico mais emblemático da floresta amazônica, busca romper as barreiras arquitetônicas, comunicacionais e atitudinais através dos projetos Arumã, que forma professores em educação especial no Amazonas, e a Poema Libras, desenvolvendo tecnologia comunicacional para pessoas surdas. Além dos podcasts, oficinas, cursos e obras infantis com recursos de acessibilidade disponíveis gratuitamente em nosso canal. E não esqueça de nos seguir e compartilhar nossos conteúdos. Até mais! Ok, estamos de volta aqui no nosso Dia da Eficiência 2025, Caminhos para a Inclusão, uma perspectiva amazônica /IFAM. Hoje, com dois ilustres amigos e convidados, pesquisadores, estudiosos da área de inclusão, professor Cláudio Nisso, com formação de professores em educação especial, e o professor Marcelo Chamie, que é coordenador do Poema Libras. E eu queria começar com o professor Chamie, justamente provocando o senhor. Queria que o senhor comentasse, esclarecesse e pudesse compartilhar com a gente, afinal de contas, o que é o Poema Libras e como isso vai provocar um impacto na inclusão e na comunicação da pessoa surda com o ouvinte. Bom, a Poema Libras, como falei anteriormente, é uma continuação de um desejo, né, que eu tive no mestrado e no doutorado de ajudar essas pessoas com deficiência, né, com pessoas surdas. E a gente conseguiu esse financiamento através de um edital participativo, né, do deputado federal Amon, e nós conseguimos um recurso bem considerável para adquirir equipamentos, para estruturar um projeto de filmagem realmente. Então a gente está fazendo filmagem pela manhã, pela tarde e pela noite. A maioria as pessoas que estão tocando o projeto são alunos do IFAM também, mais importante dizer isso. Então, são alunos que estão fazendo a operação das filmagens, estão fazendo controle de qualidade, estão coordenando os turnos. Então, a gente se mete pouco nessa área. No início, a gente perdeu um tempinho, não. A gente ajudou ali, né? Até o carro começar a andar, né, no automático ali. Então, nós acompanhamos durante algumas semanas, de manhã, de tarde e de noite, todos os turnos. Tanto as dificuldades que a gente sabia que ia acontecer, de dúvidas, né? O próprio software foi desenvolvido por um ex-aluno nosso também, o software de filmagens. Então, nós temos alunos na área de desenvolvimento, alunos na área de operação, né? De filmagem, de controle de qualidade. Então, e assim, como eu falei, o tamanho desse projeto, a gente não sabe mensurar ainda, mas só o tamanho da base de vídeos que a gente vai gerar, que vai chegar perto de 1 milhão de vídeos, professor, talvez seja uma contribuição científica grandiosa, porque um dos problemas que eu tive, né, tanto no mestrado quanto no doutorado, foi que a gente está usando inteligência artificial. Sim. E esses modelos de inteligência artificial, eles precisam de um volume muito grande de dados para aprenderem adequadamente, independente da situação, se for áudio, se for vídeo, se for texto. Então, a partir do momento que a gente gera uma base muito grande como essa, então, além da nossa pesquisa, que a gente tem certeza que vai contribuir bastante, mas não vai ser um fim, né, a gente vai ajudar outros grupos de pesquisa que também não têm grandes avanços porque não tem
a matéria-prima, que seriam os vídeos necessários para que os modelos aprendam. Porque a gente tem uma variedade muito grande hoje de modelos, né, de linguagem. Todo mundo fala IA, estou usando IA, mas existe uma variedade muito grande e o número de possibilidades também é muito grande para que isso possa funcionar. Então, são muitos experimentos, muitos testes, né, que tem que ser feitos. E uma das ideias, por exemplo, que a gente imagina, como a gente está filmando esse contexto de hospitais, a gente colocou vários termos que foram definidos, todos os termos, na verdade, que a gente definiu, teve participação de pessoas surdas. Pessoas surdas, desde o início do projeto, estão ajudando nessa surdos e intérpretes, né, com vários anos. Um total de quantos surdos, professor? Professor, no projeto, no total vão ser 50 surdos, tá? Todos ganhando bolsa. Todos envolvidos e ganhando bolsa, né? Nós temos dois surdos que estão no apoio técnico, né, que estão desde o início com a gente, fazendo essa questão do vocabulário, ajudando a tirar as dúvidas, pesquisando sinais, porque tem muitos sinais, por exemplo, de odontologia que não são muito utilizados, então eles mesmos têm dúvida, tem que fazer uma pesquisa aí, né, eles fizeram grandes pesquisas para tornar viável esse vocabulário. E uma das ideias justamente dessa parte de saúde é, como eu falei, um surdo chega no hospital e está passando mal, né, e a pessoa não sabe Libras, não tem ninguém acompanhando, então se de repente tiver um aplicativo no celular, que ele possa passar para a pessoa filmar, ela faz o sinal e tem pelo menos uma tradução ali razoável para que a pessoa possa entender o que ela está sentindo, né? E com o avanço da inteligência artificial, a gente imagina que em médio prazo, isso tenha um avanço bem grande, a gente possa, assim, esse projeto também, ele vai acabar, né, com financiamento, mas as pesquisas vão continuar. Sim. Tanto o aluno de graduação, quanto o grupo de pesquisa que eu faço parte na UFAM, o meu orientador é o professor Yolanda, alunos de mestrado e doutorado que vão continuar essa pesquisa. A gente tem certeza que essa pesquisa vai dar, vai dar margem para muitos outros trabalhos que vão ser melhores cada vez mais, né? Vão ter resultados melhores, e essa que é a ideia mesmo. A gente não quer, vamos fazer o melhor trabalho do mundo aqui e ninguém vai ser melhor, né? Professor, muito pelo contrário. Eu me lembro quando a gente conversou a primeira vez a respeito, o senhor me falou sobre a questão da gratuidade. Sim, Né? sim. Então, pelo menos no primeiro momento, foi o que me chamou mais atenção, que me empolgou, assim, que eu acho que acabou aproximando mais a gente até, né? Sim. Não que eu acho que quem tenha que fazer tudo gratuitamente, não é essa a ideia, mas para esse contexto, para essa situação, para esse público, me parece que foi, assim, um passo muito interessante. Eu gostaria que o senhor comentasse rapidamente sobre como é que isso vai ser disponibilizado para a sociedade. Tudo que a gente está fazendo, a parte de vídeos, que vai ser disponibilizada para grupos de pesquisa, como um aplicativo que está sendo desenvolvido por alunos nossos também, né? Estou coordenando alguns alunos de desenvolvimento, a gente vai fazer um aplicativo que vai fazer essa conversão de vídeos para áudio, né? Assim como os modelos que a gente vai treinar, que a gente está treinando já alguns, os modelos de IA já treinados com o aplicativo e com os vídeos, tudo isso vai ser fornecido gratuitamente. Então, tanto grupos de pesquisa como pessoas que querem, vamos pegar esse projeto que já começou e vamos melhorar. Essa é a nossa intenção, né? A nossa intenção e tudo de graça, como você falou. A gente não tem nenhuma pretensão, né, de colocar isso como um ganho comercial, de nenhuma forma. Maravilha. Isso aqui é interessante também, né, que deve ser destacado. Professor Claudenilson, eu queria lhe indagar como é que o projeto Aruman, que tem como objetivo a formação de professores em educação especial, está construindo uma rede de educação inclusiva no interior do estado do Amazonas. Mas primeiro eu queria que o senhor me dissesse o que é o Aruman, como é que ele está estruturado, né? Também como é que ele envolve pessoas com deficiência em todo o seu processo e qual o impacto para a nossa educação inclusiva no interior do Amazonas. Perfeito. É muito conteúdo e vamos tentar explorar de forma bem objetiva, né? Primeiro, né, de onde veio esse nome, né? E lembrando que esse nome foi inspiração sua, né? E Aruman é uma fibra vegetal aqui própria da região, típica da região amazônica, né?
que os indígenas tecem cestos, né, alguns objetos, enfim. E você tomou emprestado esse termo, fazendo uma metáfora com o TC de cesto, com o TC conhecimentos. Isso. Ah, Inclusive, professor, formação só de para professores. ilustrar que aqui em cima da mesa tem um utensílio de Arumã, Aí. que eu ganhei numa visita que eu fiz aqui em Rio Preto, de uma professora indígena lá da tribo dos Banil. Pronto. Então olha está aqui. mais do que ilustrado Tá o mais que o senhor está do que, falando. né? Tá mais do que ilustrado. Perfeito. E esse projeto, ele tem vários elementos que o tornam realmente um projeto diferenciado, né? Vamos falar inicialmente acerca dessa estrutura, mas ainda, desde o começo, o projeto ele sempre foi pensado por pessoas com deficiência. Foram professores, né? E vamos lembrar a professora Kátia de Lemos, a doutora Kátia de Lemos, deficiente visual, né? Que, assim, cada um contribuindo, né, com a sua experiência de pessoa com deficiência, de profissional, com deficiência, de cidadão que no cotidiano enfrenta muitas barreiras, mas também desbrava, né, caminhos, derruba barreiras e tudo mais, né? Nós não é próprio de nós ficarmos esperando que as coisas aconteçam, né? Nós fizemos a coisa acontecer. Então, o projeto já começou assim, pensado por professores, por profissionais com deficiência. E essa capilaridade que o projeto alcançou foi uma consequência natural, né? Nós começamos ainda fazendo turmas, oferecendo turmas aqui em Manaus e alguns municípios da região metropolitana, né? Para isso, o projeto sentiu a necessidade de ampliar a sua estrutura, inclusive com um corpo técnico capaz de atender a demanda. Quanto maior a quantidade de municípios a serem atendidos, maior e a necessidade é proporcional à necessidade de maior quantidade de profissionais. Então, nós temos estagiários, né? Nós temos voluntários, temos Tutores. tutores, Né, que são importantíssimos lá. Né? Perfeito. E cada um contribuindo, né, com seus conhecimentos. E o projeto foi avançando, né, de tal forma que tomou uma dimensão que hoje em dia um dos elementos que o tornam diferenciado. 20% dos seus formadores são profissionais formadores com deficiência, né? São professores que têm uma deficiência. De 15% a 20% são formadores com mestrado e doutorado na área da educação. Todos os nossos formadores têm graduação com especialização na área da educação especial, com vasta experiência de assessoramento ou de sala de aula, aliás, né? Pessoas que atuam na sala de aula. Então, o conhecimento, a experiência sedimentada ao longo desses anos, desses profissionais, faz com que proporcione uma solidez na implementação do projeto. Então, começamos oferecendo aqui pela região metropolitana, mas naturalmente nós fomos conduzidos realmente a ampliar para o interior do nosso estado. E é interessante, isso é motivo de orgulho também,
que o projeto logo tomou uma dimensão que ultrapassou as fronteiras do estado do Amazonas, e nós chegamos a fazer formação no município de Oriximiná, no Pará. Então você foi lá, né, cara? Foi, né? E fomos de avião para Santarém. Santarém, pegamos a lancha, fomos para Oriximiná, né? E inclusive, e o curso, lembrando que o curso é todo presencial. Sim. E a parceria, o curso é implementado com uma parceria entre o município e o IFAM, né? As prefeituras e o IFAM. Então, o IFAM entra com os formadores e o material, né? E as prefeituras participam com hospedagem, transporte e alimentação. Fomos soldados, inclusive, sondados algumas vezes por alguns municípios do interior de São Paulo, municípios do estado de Pernambuco, mas em função da distância e por ser um curso 100% presencial, o custo tornou-se assim, muito elevado, então ficou inviável. E ampliou-se no interior mesmo do estado do Amazonas, ao ponto de atendermos do Baixo Amazonas, município de Parintins, este ano, Benjamin Constant, né, no Alto Solimões. E vamos ampliar para 2026, professor. Nós vamos sair de 14 municípios para 20 municípios, ou seja, 1/3, né, dos municípios que constituem o estado do Amazonas, aí, provavelmente, e olha lá se não aumentar, né? Porque tem muita gente procurando. E o senhor acha que o fato de ser presencial e ter formadores com deficiência impacta positivamente na hora em que eles recebem essa formação, professor? É por isso que é considerado alguns elementos que o tornam diferenciado. É justamente por isso, porque a partir do momento que os professores, os cursistas, têm contato direto com o professor que tem uma deficiência, alguns mitos, algumas barreiras já são derrubadas. Maravilha. Eu sei disso porque a gente recebe o relato, né, dos professores, né? Por isso que eu fiz esse destaque aqui. Isso. E tem várias pedagogias aqui. Né? Primeiro, mostrar para os professores que eles precisam acreditar em seus estudantes, né, que apresentam algum tipo de deficiência. E os formadores que vão para essas formações podem servir de inspiração para outras pessoas. Até porque nós também temos professores, cursistas, em nossos cursos, que têm deficiência, né, no interior do estado. Outro fator diferenciado é a valorização digamos assim, da cultura local. Né? O ethos amazônico também não foi esquecido nessa perspectiva formativa. Então, nós incentivamos, o projeto incentiva a construção de materiais adaptados utilizando a matéria-prima local. São as nossas sementes, são as madeiras, as cuias, enfim, tudo aquilo que pode ser transformado em um material adaptado, ao invés de ficarmos pensando somente em tecnologia assistiva de alto custo, né, alguns aparelhos eletrônicos e, às vezes, uma simples adaptação com um material tirado da floresta faz toda a diferença. O importante é que o estudante aprenda. Né? Qualidade, e não posso deixar de citar, né, que esse projeto alcançou um reconhecimento tão grande que tornou-se referência, é muito bem referenciado a nível de Brasil, ao ponto de este ano foi homenageado pela Harvard University, né, em Boston, do qual você foi representar, você como coordenador foi representar o projeto, enquanto um dos 7
projetos de maior impacto social no Brasil. Motivo de orgulho para o IFAM, motivo de orgulho para os nossos formadores, por todas as pessoas que fazem, né, o projeto acontecer. Né? Isso é um motivo de grande orgulho para todos nós. Pô, belo destaque, professor. Inclusive, estava passando aqui por mim essa informação que eu acho relevante, né? Considero relevante para tudo aquilo que a gente faz, né? Às vezes, santo de casa não faz milagre, mas tem uma turma de fora que fica de olho e valoriza o que a gente constrói por aqui. A gente está encerrando o segundo bloco, agradeço aí as informações, os ensinamentos dos dois colegas professores, e 2025, mais um dia, né, da eficiência, hoje com a presença ilustre do professor Claudenilson e do professor Marcelo Chamir, discutindo caminhos para a inclusão na perspectiva amazônica a partir do que nós realizamos no Instituto Federal do Amazonas. Já retornamos com o terceiro e último bloco. Você sabia que o Projeto Arumã já transformou a educação de diversos municípios no Amazonas? Esse projeto começou há 15 anos e, desde então, vem qualificando professores da rede pública para uma educação realmente inclusiva. O Arumã é um projeto do IFAM, em parceria com a SECAD, do Ministério da Educação, e com as Secretarias Municipais de Educação. Com foco na educação inclusiva, o projeto oferece cursos com ênfase no atendimento educacional especializado, tecnologia assistiva, Libras, Braille e metodologias acessíveis. Os cursos acontecem presencialmente e com transmissões ao vivo através do canal do Espaço Curupira no YouTube. A metodologia do Arumã valoriza a prática por meio de oficinas e atividades que dialogam com a realidade da sala de aula. Até agora, já formamos mais de 2.000 professores em diversos municípios do Amazonas. E só em 2025, mais de 600 professores cursistas participaram da formação em 14 municípios do norte a sul do estado. Nós, do Espaço Curupira, agradecemos a todos que acreditam em uma educação mais inclusiva e acessível, transformando salas de aula por todo o Amazonas. Então, meus amigos, estamos de volta para o terceiro e último bloco já, tão rápido assim, né? Mas a gente tem que dar encaminhamentos aqui ao Dia da Eficiência 2025, caminhos para a inclusão, a perspectiva amazônica a partir das ações de inclusão do Instituto Federal do Amazonas. E hoje nós estamos aqui com a ilustre presença do professor Dr. Claudenilson Batista e do professor doutorando, professor Marcelo Chamir. Eu queria justamente começar agora com o professor Chamir, para que ele nos falasse, a partir do ponto de vista dele, enquanto pesquisador, professor, pessoa envolvida na área da questão da tecnologia, qual é o futuro da tecnologia assistiva, professor, na área de inclusão no Brasil. E aí eu faria até mais, eu diria, o que isso é tão importante para a Amazônia hoje em dia? Excelente pergunta, professor. As tecnologias elas têm evoluído bastante, né? Hoje a gente vê os modelos de IA, então algumas coisas que já conseguem fazer são até, a gente está conversando com professores da área, e às vezes até a gente se assusta com a capacidade que os modelos têm alcançado, né? Então, eu acho que as perspectivas são muito boas, né? Tanto no Brasil quanto no mundo. Então, a gente tem hoje tecnologia, falta um pouquinho de investimento, né? Eu acho que uma das questões principais aí é a falta de investimento e falta gente pesquisando na área, né? A gente tem, aqui no IFAM, a gente tem muitas iniciativas nesse sentido, a gente tem incentivado vários alunos, e vários alunos têm, como o senhor fala, né, tem sido mordido pelo mosquitinho, né,
dessa inclusão que encanta a gente. E a gente tem feito alguns trabalhos, tanto de graduação quanto de pós-graduação, para pessoas cegas, para pessoas surdas, pessoas com problemas de mobilidade. Então, tem várias iniciativas que, acho que em curto prazo, vamos ter alunos defendendo agora, daqui a 2 semanas, alguns trabalhos nesse sentido. Já temos trabalhos aceitos em congresso, né, para pessoas cegas, para fazer descrição de cenas, para fazer leitura de livros. Temos trabalhos para leitura de rótulos que a gente está implementando. Então, tem muitas iniciativas. E, assim, uma das coisas que faltava para a gente também é o poder computacional, que a gente não tinha, né? Com esse projeto, a gente conseguiu adquirir uma máquina muito boa, um servidor que está dando vazão a mais experimentos, né? Que são realmente bem pesados computacionalmente. Então, diria assim, primeiro, as leis já existem, né? Nós já temos várias leis, né? Que muitas vezes não são cumpridas, mas a gente sabe que toda uma questão cultural que a gente tem que vencer também, não só das pessoas que comandam, né, as instituições, como os próprios servidores e funcionários, né, todos têm que ter essa consciência, e as próprias pessoas com deficiência, cada vez mais elas têm que ter o entendimento dos seus direitos, né? Isso é importante também. Mas, eu diria assim, eu acho que tem um futuro muito promissor, né? A gente tem cada vez mais pesquisando nessa área, então eu acredito que em curto prazo, acho que em menos de 10 anos, a gente vai ter muita novidade muito boa aí, que vai aumentar muito a inclusão, tanto para pessoas cegas como para pessoas surdas. Então, as iniciativas a gente está vendo. Eu participei de um congresso mês passado na UFMG, o Congresso Brasileiro de Inteligência Computacional, e eu procurei, professor, quem estava pesquisando nessa área. De dezenas de trabalhos, só achei um professor lá do IF, do Instituto Federal de Minas Gerais, trabalhando com uma cadeira de rodas, com uma câmerazinha na frente, que é para pessoa com deficiência, né, motora, que ela podia movimentar, fazer a cadeira andar a partir de movimentos da cabeça, né? Então, até peguei o contato porque essas parcerias são importantes, né? A gente vai fortalecendo essas pesquisas. Tem um aluno nosso que está defendendo daqui a 2 semanas um trabalho que é para movimentação de mouse de computador através da íris. Então, a ideia é que abra um teclado virtual e a pessoa que não tenha nenhum tipo de mobilidade nos braços, ela consiga navegar na internet, consiga digitar um texto, né? A gente já sabe, inclusive, tem outro aluno pesquisando também como o computador pode interpretar comando de voz também para auxiliar. Então, a gente vai ter essas 2 possibilidades. É claro que são trabalhos iniciais de graduação. E também com o nosso curso hoje, falando de IFAM, né? O nosso curso de Ciência da Computação, desde o início a gente já conversou com os alunos que uma das linhas de pesquisas, né, aproveitando que eu estou como coordenador, é uma das linhas de pesquisas que a gente vai ter bastante trabalho nessa linha de tecnologia assistiva, né? Como você falou, a questão do Apoema, né, o núcleo de tecnologia assistiva, né, que a gente já tem aqui desde 2012 no IFAM, e agora a gente realmente pretende desenvolver muito e ter cada vez mais gente trabalhando nessa área. Muito bom. Viu só como é interessante a gente pensar soluções e não só no problema? Vocês viram o quanto, né, de alternativa e de soluções o professor Samir relatou e destacou para a gente. Mas eu queria passar também aqui com o professor Cláudio Nilson, queria lhe fazer uma pergunta, professor. O foco do Aruman, do curso de formação de professores de educação especial, é a sala de aula. Eu coloco como um dos itens principais do destaque de ser o Arumão que é hoje em dia no interior do Amazonas, né? E aí eu lhe pergunto, a partir dessa constatação, né, a partir desse nosso olhar para a sala de aula, pensar a sala de aula, pensar o ensino do estudante da educação especial, como é que o senhor vê uma educação especial de qualidade no contexto amazônico? Qual a sua perspectiva em relação a isso? É uma pergunta, obrigado pela pergunta, é uma pergunta que me convida a aprofundar o pensamento, principalmente quando o cenário é a Amazônia.
é por ser um reduto, né, geoeconômico, cultural, completamente diferente do restante do país. Mas, de forma objetiva, professor, primeiramente, é possível se fazer educação especial, é possível se fazer educação no interior do nosso estado com qualidade. Em um período, algum tempo atrás, 40 anos atrás, algumas pessoas com deficiência já estudavam quando não se ouvia falar em inclusão. Isso acontecia, claro, pela força de vontade das famílias, pela persistência da própria pessoa com deficiência, pelo tino profissional docente de atender aquele estudante, sem ainda, digamos assim, sem um amparo legal da legislação. Quantas pessoas com deficiência não estudaram em um período que não se falava de inclusão, quando não tinha sala de recurso, quando não havia nada disso? Mesmo assim, muitas pessoas estudaram. A qualidade vem relacionado especificamente ao nosso projeto, quanto esse professor do interior do nosso estado adquire conhecimentos práticos oriundo de experiências bem-sucedidas na capital, capital Manaus e em outros lugares. Daí nós falarmos de prática. Quando os nossos formadores vão para a sala de aula nesses municípios, eles vão levar como atender esse estudante em sala de aula, porque é essa experiência que eles têm, enquanto assessores pedagógicos e enquanto professores de chão de escola, como se diz. Então, isso nós estamos nessa última reformulação, nessa última revisão literária que nós fizemos da nossa apostila. Está um vasto, uma parte desse material é voltado especificamente para essa prática, que vai orientar o professor. É bula, é receita? Não é receita, mas são recomendações que sabidamente dão bons resultados. Então, orientamos, nossos formadores orientam desde como receber esse estudante no primeiro dia de sala de aula, como lidar com esse estudante no dia a dia, como lidar com as limitações, mas também identificar as potencialidades desse estudante. Então, a educação especial, ela adquire uma relevância também, fundamentalmente, quando esse estudante se sente partícipe do processo. Quando é despertado nele o sentido de pertencimento àquela escola, àquela turma, considerando que o estudante, como nós sempre falamos, não é daquele professor, o aluno é da escola. E não poderia ser diferente. Todo esse movimento, toda essa dinâmica implementada deve direcionar
para que esse estudante tenha acesso, participação, permanência e aprendizagem. Por outro lado, é importante também que nós falemos de educação especial não como uma coisa à parte, como se tivesse a educação e a educação especial. Nós não podemos, nós temos que quebrar esse mito. Educação é educação. Uhum. Né? Educação é educação. A educação especial, ela adquire a qualidade a partir do momento que, sim, esse estudante se sente incluso nesse ambiente, onde ele tem a sua limitação respeitada, mas também ele tem o respeito à sua deficiência, às suas limitações, mas também a valorização das suas potencialidades. Quando o professor acredita na potencialidade daquele estudante. Então, eu penso que a qualidade se evidencia nessas condições. Quando nós entendemos que a educação é uma só, que é um direito, não se discute mais se tem direito de frequentar a escola comum, não se discute mais isso. Se discute a melhor forma de atender aquele estudante. Então, e nesse cenário amazônico, eu sim acredito que é possível fazermos uma educação com qualidade. Afinal de contas, o objetivo é oferecermos uma educação inclusiva. E quando nós falamos de inclusão, a palavra inclusão, ela tem um sentido universalizante, né? E que vai estar para além de atender estudantes com deficiência. Inclusão inclui todos aqueles que estão fora, né? Estão alheios, estão à margem do processo educacional. É por aí. Muito bem. Muito obrigado, professor Claudenilson. Muito obrigado, professor Marcelo Chamir. E assim nós encerramos o nosso Dia da Eficiência 2025. Caminhos para a inclusão, a perspectiva amazônica a partir das ações de inclusão realizadas no Instituto Federal do Amazonas. A gente espera que com essa conversa, com esse bate-papo, a gente possa contribuir de alguma forma para esclarecer, para informar as pessoas e também para derrubar um pouquinho, né, daquelas ideias preconceituosas e procedimentos que discriminam ainda, né, a inclusão de pessoas com deficiência ou da educação especial em diferentes áreas da sociedade. A gente espera que, mais uma vez, com o Dia da Eficiência, onde a gente destaca o potencial das pessoas com deficiência, as soluções, os encaminhamentos positivos, a gente possa cada vez mais contribuir e poder mudar a mentalidade. Eu acho que a gente tem que trabalhar duas coisas, principalmente, né? Que é essa cultura da acessibilidade e pensar de um modo geral como é que a gente constrói um sistema inclusivo, seja na escola, na sociedade de um modo geral. No nosso caso, como nós somos professores e pesquisadores da área, a gente fica um pouquinho focado na escola, né? Ou no ambiente de aprendizagem, mas para além da escola, nós precisamos viver. Eu falo isso enquanto pessoa com deficiência, né? E compartilhar também vidas e poder ser, quem sabe, referência para outras pessoas. Afinal de contas, resumindo, eu acho que o que nos falta são oportunidades. E são essas oportunidades que a gente pensa aqui no Instituto Federal do Amazonas, quando a gente imagina criar uma sociedade igualitária. Tá certo? Mas eu queria, antes de encerrar, agradecer o pessoal que faz isso. É muito fácil eu, o professor Claudenilson, o professor Chamir, chegar aqui e falar, né? Mas por detrás de tudo isso aqui, professor Cláudio e professor Chamir, tem uma turma boa de estudantes do Instituto, de colaboradores, de pessoas que estão todos os dias aqui e que pensam, que organizam, que planejam para que isso possa ser oferecido através do nosso canal no Espaço Curupira. Então eu queria agradecer imensamente a Sâmia, que junto com o Breno pensou a identidade visual, a Isabelle, que acaba
trabalhando muito nos bastidores, mas é quem finaliza todos os nossos documentos aqui, os nossos processos, passa tudo pela Isabelle, né? A Fernanda, que está aqui nos bastidores, estão aqui atrás das câmeras e das luzes, ao João, que é o mais novo integrante, né? A Milena, que é a nossa intérprete atual, e é o comandante de tudo isso, é o que pensa, que organiza, né? E que acaba tendo assim a ideia de como a gente formatar tudo isso, que é o Júnior, que está aqui conosco nos bastidores. Muito obrigado mais uma vez, um bom ano para todos. O Dia da Eficiência é, acima de tudo, uma prestação de contas que nós ofertamos para a nossa sociedade e para o resto do Brasil, dizendo que aqui no norte, no interior da Amazônia, no meio da floresta, a gente pensa, pesquisa e também produz ciência. Muito obrigado a todos. Você conhece o projeto Apoema Libras? Uma iniciativa inovadora que está criando um amplo vocabulário visual em Libras acessível a toda a sociedade. O Apoema Libras está registrando cerca de 1.300 sinais em Libras, apresentados em diferentes contextos. Para que os modelos de inteligência artificial aprendam com qualidade, cada sinal é gravado em várias repetições e variações. Assim, ao final do projeto, teremos mais de 1 milhão de vídeos organizados em um grande banco digital. Esse material será distribuído gratuitamente para apoiar pesquisas, professores, estudantes e toda a sociedade. São mais de 50 sinalizantes entre surdos e ouvintes que dão vida a este vocabulário. E junto com eles, uma equipe dedicada de desenvolvedores, operadores técnicos de filmagem que trabalham para tornar esse sonho realidade. O projeto é coordenado pelo professor Marcelo Chami, do IFAM, e está sendo realizado com recursos do primeiro edital participativo de emendas parlamentares do Amazonas, do deputado Amon Mondel. O Apoema Libras mostra que a inclusão se faz com conhecimento, tecnologia e colaboração. E nós, do Espaço Curupira, temos orgulho de contribuir para uma sociedade mais acessível.